Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, meu nome é Tati Florentino e nesse canal eu falo sobre maternidade, sobre a toxoplasmose na minha vida e também faço alguns vlogs. Eu sou mãe do Thomas, por causa do agosto dourado eu decidi fazer um vídeo a respeito da minha experiência com a amamentação. Eu vou contar tudo pra vocês, desde o momento que o meu bebê nasceu até o momento atual que ele tá com 10 meses de vida e ainda mama no peito. Bom, desde sempre amamentar foi uma vontade minha, sem nenhuma dúvida. Eu sempre tive consciência da dificuldade, é claro que eu só soube exatamente como é quando eu passei por isso, mas eu já sabia que era difícil, afinal de contas, como diria o meu médico, se amamentar fosse tão fácil, não existiria campanha incentivando as mães a amamentarem seus filhos. Assim que o Thomas nasceu, estava no meu plano de parto, que eu queria que ele amamentasse na primeira hora de vida. E mesmo sendo uma cesárea, ela foi humanizada e esse pedido meu foi atendido. Eu contei tudo no meu relato de parto, se você quiser ver, é só clicar no card aqui em cima. Então o Thomas conseguiu mamar já nos 2 peitos, por 15 minutos mais ou menos em cada um. Ele não teve nenhuma dificuldade com a pega. Eu tava, claro, né, sob o efeito da anestesia, não sentia minhas pernas, então isso foi feito com a ajuda de uma enfermeira. E aí ele voltou pro quarto e eu fiquei recuperando ainda a anestesia. Quando eu voltei pro quarto, mais ou menos 3, 4 horas após ele ter nascido, eu já quis amamentar, só que eu não tinha mais a ajuda da enfermeira e eu senti muita dificuldade. Me falaram que não podia erguer a cama, então eu tava tendo muita dificuldade por causa disso, só que eu fiquei sabendo que se eu conseguisse erguer, assim, eu não sentisse nenhuma dor, tava tudo bem, então eu consegui erguer um pouquinho, assim, a cama aqui em cima, pra eu ficar um pouco elevada, e aí sim eu consegui amamentar ele sem tanta dor nos pontos, né, na cirurgia. Então ele mamou. No hospital a gente fez livre demanda, ele mamava bem, o meu leite já desceu bem rápido, porque antes mesmo do meu parto acontecer, eu já tinha colostro, então ele mamou muito bem. Eu colocava ele pra mamar, mesmo quando ele não pedia, lá no hospital, porque eu havia tido diabetes gestacional lá no começo da gestação. Aliás, pré-diabetes, né? Eu não cheguei a ser diabética, mas eu consegui, inclusive, regularizar o açúcar do meu sangue com reeducação alimentar. Só que era um medo meu, né, dele ter hipoglicemia. Então eu colocava ele pra mamar bastante. A glicose dele, ainda bem, né, graças a todo o esforço nosso, ela não abaixou, ele não teve hipoglicemia. Só mamando no peito mesmo. E aí no segundo dia, o Thomas começou a mamar por volta ali das 5h30, que eu lembro que era um pouco antes do horário de visita, que era às 6. E ele continuou mamando até, sei lá, 2 horas da manhã. Eu colocava ele no bercinho, passava 2 minutos ele chorava pra mamar de novo. E eu fiquei assim, alternando os peitos, e assim, foi muito, muito exaustivo. Passou todos os horários, todas as visitas, o horário de visita, as visitas foram embora, meu marido me acompanhou, né, com o acompanhante lá. Ele colocava o Thomas pra mamar e depois ele colocava pra arrotar. Então assim, foi o segundo dia de vida mamando muito, muito mesmo. A pediatra disse que era normal, que ele tava criando vínculo comigo, e eu já pude notar quão exaustivo era. Até então, eu não sentia nenhuma dor, gente, nenhuma dor. Até que a gente foi pra casa no 3º dia, ele continuou mamando muito bem, o meu peito ficava muito, muito grande, inchado, às vezes doía um pouco porque tinha muito leite. Eu não consegui ordenhar com a máquina, né, a maquininha de leite, assim, muito bem, eu não consegui me adaptar muito bem, eu sentia muita dor quando eu fazia o uso dela. Eu preferia ordenhar manualmente mesmo, quando eu precisei, mas assim, ainda bem eu não tive nada assim, tipo mastite, sei lá, eu não tive nenhuma complicação mais severa, só mesmo incômodo porque ficava muito grande o seio, ficava dolorido. O Thomas ainda estava no começo da vida, então ele não mamava o suficiente, né, ele não mamava tudo que tinha. E aí, gente, começou a machucar o meu peito. Eu começava a sentir muita dor. Era uma dor, assim, na primeira puxada principalmente, era a que mais doía, assim. Quando ele me pedia pra mamar, eu já começava a encher o olho d'água, sabe? Porque eu sabia que ia doer muito.
e principalmente a primeira puxada, depois ia voltando assim, ia doendo menos. Só que não chegou a rachar, não chegou a sangrar o meu peito, só mesmo muita dor, assim. Afinal de contas é uma sucção que antes não existia e aí depois, além dela existir, ela fica muito frequente. É natural que doa mesmo, mas não por muito tempo. Então essa dor, ela ficou ali por uns 15 dias, mais ou menos. Eu notava que a cada dia ela ia diminuindo um pouquinho, sabe? Então eu aguentei firme e esperei até o seio, né, cicatrizar, e aí eu voltei a não sentir mais dor. E desde então, amamentar pra mim foi muito bom, assim, foi só alegria mesmo. É inevitável eu falar que, apesar de bem prazeroso e satisfatório mesmo, sabe? Você vê o seu bebê crescendo, ganhando peso e tudo mais, só com leite materno, que foi o que ele fez. Eu não posso negar e não dizer que é muito exaustivo, porque é um tempo que você tem que se dedicar, que é muito grande, assim, do seu dia. Afinal de contas, principalmente na primeira fase de vida do bebê, ele mama muito, né? Muitas vezes. Tem bebê que demora, faz uma mamada demorada, não era o caso do Thomas. Ele mamava bem rapidinho, mas era muitas vezes, assim, meio que de hora em hora ele tava mamando. Quando ele tinha aproximadamente 2 meses de vida, eu já estava me adaptando muito bem aos intervalos de mamada, ele estava criando uma certa rotina, apesar que eu ainda fazia livre demanda, ele mesmo, né, o organismo dele já estava se programando para fazer as mamadas de um jeito mais padrão, né? E à noite ele mamava também, gente. A cada 2 horas, mais ou menos, ele acordava. À noite, até hoje, com 10 meses, a noite que eu tive mais longa, assim, sem mamadas, sem ele acordar, foi dia desses, assim, que ele dormiu por 6 horas. Quando o Thomas fez 2 meses, ele tomou aquela vacina da rotavírus, e aí ele começou a sair sangue nas fezes. De antemão a gente já pensou que era efeito colateral da vacina, eu já tinha lido na internet que poderia acontecer esse efeito colateral, e aí a gente ficou tratando isso como efeito colateral da vacina, mas ele não parava de fazer sangue nas fezes, assim. Não era toda a fralda, mas chegou uma vez, assim, que foi de madrugada, que ele sujou a fralda e foi muito feio, assim, foi muito sangue que ele perdeu. Mas eu fiquei muito preocupada e aí a gente foi Depois da vacina também ele tinha tido cólica, coisa que até então ele nunca teve, né? Até 2 meses de vida ele nunca tinha tido cólica abdominal e aí ele teve. Com esses 2 meses e com esse sintoma de sangue nas fezes, a gente chegou no pronto-socorro uma vez de madrugada, muito preocupado, assim, sensação horrível de não saber o que porque aparentemente não era então, né, a vacina. Foi então que o pediatra do plantão disse que poderia ser alergia à proteína do leite de vaca que eu comia na minha alimentação. Então, o Thomas não tinha nunca provado esse alimento, né, ele só tomava leite materno mesmo. E aí eu tive que suspender leite de vaca e derivados e traços de leite da minha comida. E aí eu notei, assim, quase que imediatamente foi diminuindo, assim, sangue nas fezes. Mas ainda durou um tempo, assim, até eu lembro que com 4 meses de vida ele tomou a 2ª dose da vacina rotavírus e ele teve reação também de novo de sangue nas fezes. Então, pra falar a verdade, eu não sei exatamente qual o diagnóstico correto, se foi realmente a vacina ou se foi alergia. O fato é que eu fiquei de dezembro de 2019 até julho de 2020 com uma dieta restritiva de leite e derivados e traços, etc. Tudo isso porque eu não queria tirar o leite do peito do Thomas. E inclusive que estudos mostram que o tratamento mais eficaz para um bebê a PLV, né, alérgico à proteína do leite de vaca, é o leite materno. O melhor tratamento é ele continuar mamando no peito. Então ele continuou mamando normalmente e eu fazendo essa dieta restritiva. Claro, eu fui no nutricionista para equilibrar os meus alimentos, eu não ficar com déficit de nenhum alimento, nenhum nutriente. E em julho de 2020 eu pude voltar a comer coisas de leite, fazer o teste e graças a Deus ele não teve mais reação.
período de cólica dele foi de novembro a dezembro de 2019. Ele não estendeu mais as cólicas, graças a Deus, porque é desesperador. Apesar que ele só teve, acho que, sei lá, 6, 7 vezes. Então, assim, é relativamente um número muito pequeno, né? Porque eu sei que tem crianças que sofrem muito com a cólica. Quando eu voltei a trabalhar, quando a minha licença acabou, o Thomas estava com 5 meses. E então eu me vi obrigada a usar a máquina de tirar leite para deixar o leite congelado para ele. Ele ficou com a minha sogra e eu ia trabalhar, então eu tinha intervalos de manhã e à tarde para ir amamentar, mas ele mamava mais do que uma vez de manhã e uma vez à tarde, né? Então eu deixava o leite, caso precisasse, ela dava numa mamadeira de uma marca super famosa, a mais indicada, com um bículo X, que é muito mais parecido com o peito da mãe. Então eu tomei todos os cuidados para ele não largar o peito. Depois de um mês que eu tava trabalhando, a minha sogra me levou o Thomas pra mamar, né, num dia, porque ele não tinha aceitado a mamadeira de leite. Então ela levou ele lá no meu trabalho e eu ofereci o peito pra ele e ele não quis. Ele estava já no intervalo suficiente para mamar, com certeza ele estava com fome, mas ele não aceitou o peito. Eu fiquei muito preocupada. Já tinha acontecido, né, alguns episódios dele não querer o peito, e aí eu fiquei, assim, meio que muito triste, né, porque eu queria muito amamentar, era uma coisa muito importante para mim. Tinha mães que não podiam, eu tava fazendo tudo possível para conseguir oferecer isso para ele, e aparentemente ele ia parar de mamar. Eu entendi que ele estava começando a confundir os bicos, né? Então, eu fiquei muito triste porque eu não queria parar de amamentar, ele estava muito novo, né, ainda. Ele só tinha 5 meses. E aí, começou a pandemia. Eu consegui trabalhar de casa um tempo, e trabalhando de casa, eu consegui fazer livre demanda do meu peito, e eu parei totalmente de oferecer o meu leite congelado na mamadeira. Eu consegui nesse período fazer livre demanda. Depois que o comércio na minha cidade abriu, eu precisei voltar a trabalhar, mas ele já estava comendo fruta, então eu não precisei ordenhar ainda o leite para ele, porque ele comia fruta. Quando ele fez 7 meses, eu perdi meu trabalho, eu fiquei desempregada, até falei sobre isso nesse vídeo aqui. Ele voltou a mamar o dia inteiro, se ele quisesse. Claro, com a introdução alimentar, ele também comia, né? Mas as coisas foram acontecendo com seus desafios. Mas hoje a gente ainda consegue ter esse momento, né, de amamentar. É um vínculo tão especial, tão bonito. Eu sou tão grata, né, por ter conseguido ter a oportunidade de amamentar o meu filho. E mesmo eu tendo tantas dificuldades, eu consegui amamentar. E eu quero amamentar, gente, ainda o tempo que for confortável para nós dois. Se ele quiser até os 2 anos, eu estou aqui para fazer isso. Eu não sei como vai ficar a questão de trabalho. Por enquanto eu não voltei a trabalhar. Ainda não acho seguro, né, por causa da Covid-19. Mas depois que eu tive Thomas, eu aprendi a enxergar as coisas como oportunidades, mesmo os desafios. São oportunidades pra gente agir de uma forma diferente do que a gente planejou. Por causa da minha rotina de mãe, eu não consegui planejar muito bem o roteiro para esse vídeo. Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria, né, de falar com vocês sobre esse assunto. Gente, agora que eu tô editando o vídeo, eu me lembrei que eu esqueci de falar um detalhe. No começo, quando tava doendo bastante, lembra naqueles 15 primeiros dias, eu usei uma coisa que me ajudou demais e eu acho super válido compartilhar aqui com vocês. São as conchas de amamentação. Eu já vi review de gente falando que ajudou muito, eu já vi gente dizendo que não use nunca porque pode prejudicar, mas no meu caso, ajudou demais, porque deixava o bico do peito livre, o leite que vazava, ele ficava armazenado ali na concha, e aí
evitava que o meu peito ficasse muito pedrado, sabe? Então eu decidi usar, eu usei por mais ou menos uns 3 meses. O peito respirava, né? Porque tem um buraquinho assim que fica deixando o ar passar. Não foi isso que prejudicou a minha amamentação. Fez eu conseguir sentir menos dor no começo. Se você for mãe, se você tiver com medo dessa parte, dessa etapa, fica tranquila. Cada experiência é uma experiência, não é porque não deu certo pra uma mãe que pra você também não vai dar. E se não der também, tudo bem. Se a mãe estiver bem, o bebê está bem. Então, só deixa acontecer e tenha em mente que existirão desafios, mas se você se mantiver firme no seu propósito, se você realmente quiser amamentar, você vai precisar ser forte para superar alguns deles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, não deixe de escrever aqui pra mim nos comentários embaixo. Se você não for um inscrito, por favor, clique no botão vermelho para se inscrever e deixa seu like se eu tiver ajudado de alguma forma.